A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu Comunhão Diária com Deus. E nós vamos hoje falar sobre a trilogia, sobre a fé. Já falamos sobre a graça, inclusive você vai ter na parte superior desse vídeo o link para você, se não viu ainda, poder você estar participando também, falando sobre a graça. E hoje nós vamos falar sobre a segunda, que é a fé, e depois falaremos sobre o arrependimento. Graça, fé e arrependimento. E hoje, então, eu tomo como base para a nossa fala Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. O escritor aos Hebreus, que é um escritor que nós não sabemos quem é, mas Deus o sabe, Deus o inspirou para isso. Ele vai escrever dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E também, outra referência bíblica que eu quero usar com os irmãos essa noite é carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 8, que ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos irmãos, nós vamos encontrar no relato bíblico algumas situações voltadas à fé, direcionada à fé, que eu gostaria de compartilhar com você. Uma das definições da palavra fé no dicionário tradicional vai dizer que fé ela é uma palavra que vem do latim, que significa fide, e é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Resumindo tudo, fé é o quê? É você não ver, mas acreditar que existe. Fé é você nunca ter ido ao céu, mas saber que um dia você vai morar no céu. Fé é eu e você que não fomos contemporâneos de Cristo há 2000 anos atrás, mas nós acreditamos que a sua palavra é a verdade. E que os seus discípulos escreveram também é a verdade. Então a fé é isso. Como lemos aos Hebreus no capítulo 11, vai dizer então sobre a galeria dos heróis da fé. Como aqueles homens alcançaram o testemunho. E fala então que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu dei uma definição de fé por um dicionário comum. Mas Hebreus, no seu capítulo 11, no versículo 1, ele vai definir a fé para nós como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para nós, os evangélicos, os cristãos que têm a Bíblia como a sua fonte de regra, fé e prática, então vai entender que a fé é o firme fundamento. Eu nunca vi a Cristo, nunca vi o Espírito Santo e nem Deus Pai, mas pela fé eu acredito que quando eu participo do corpo de Cristo, que é o cálice, que é o pão, eu acredito que Cristo está comigo. Eu acredito que aquele pão é símbolo da carne de Cristo que na cruz do Calvário foi oferecido por mim. Então eu acredito, independente de qualquer coisa, eu acredito. Queridos, pelo menos nós poderemos dizer que há pelo menos 3 tipos de fé. A fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvífica. Então, a fé natural é qual? É aquela fé que todo mundo tem. A fé natural é a fé que todas as pessoas têm em Deus ou não.
não deixa de ser uma fé. O interessante é que até aquele que fala que não acredita em Deus, ele acredita em alguma coisa. Ele tem fé para alguma coisa. Então, a fé natural é essa. A fé natural, por exemplo, não deixa você chegar quando você vai em uma viagem de avião, por exemplo, chegar para o piloto e pedir assim: olha, cadê a sua carteirinha de voo? Quantas horas de voo o senhor já fez para ser o nosso comandante desta viagem? Alguém já fez isso? Acredito que não. Quando você entra no ônibus, você não pergunta se aquele motorista, em alguns lugares vai ser carta, para nós aqui a habilitação ou carteira de motorista, você não pergunta se ele é habilitado para aquilo. Você acredita, se ele está ali, logo ele é habilitado. Então isso é uma fé natural. Quando você pega um Uber, quando você pega um táxi, quando você pega um 99, enfim, quando você pega qualquer transporte, você não pergunta se aquela pessoa está gabaritada. E nem quando você pega carona com seu irmão. Você pergunta se a carteira dele está em dia? Se a carteira dele está suspensa? Não. Você tem fé que é tudo normal. Então a fé natural é essa. A fé natural tem o ímpio, tem o crente, tem o espírita, todos têm uma fé natural. Mas existe também a fé que é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé que todos os crentes, todos os servos de Deus precisam ter, que é uma fé que vai mover além daquilo que nós estamos vendo, além daquilo que é aparente. Então a fé natural é a fé sobrenatural já é algo voltado para o mundo espiritual. Por meio dessa fé sobrenatural, o Senhor Jesus vai dizer que eu tenho condições de até mandar que o monte se precipite no mar, ou saia daqui e vai para lá, enfim, por meio da fé. Existe também a fé como experiência dos dons espirituais. É quando você, pela palavra, olha o que eu vou dizer aqui, pela palavra, usando a fé, você determina. Um exemplo de homem que usou a fé de forma sobrenatural. Elias usou a fé de forma sobrenatural. O que Elias vai dizer para Acabe? Sobre a minha palavra, ou sob a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Não foi Deus que mandou, foi Elias que disse que não iria chover. E algo sobrenatural acontece. Não vai chover, vai secar as fontes, tudo vai acontecer segundo a voz do profeta. E depois, de forma sobrenatural, ele vai orar novamente e vai vir a chuva. Então, esta é uma fé sobrenatural. Esta é uma fé que me leva a ver além daquilo que é aparente. Existe agora a fé que eu quero tratar especificamente, falando de graça e arrependimento, eu quero falar da fé salvífica, que é o quê? Que é a fé que eu creio para a salvação, que é a que está correlacionada a Efésios capítulo 2, versículo 8, que é a fé ligada à graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então essa fé salvífica é a única capaz de salvar e libertar o homem do seu pecado. E essa fé, ela é gerada pela vontade de Deus na vida do ser humano. Através da morte de Cristo, todos os homens passaram a ter contato com a graça, consequentemente também com a fé. Então a graça e esta fé proveniente de Deus para nós, que Deus quer que nós deixemos fluir na nossa vida, é um presente de Deus. Porque mesmo que eu tenha fé natural,
e tenha fé sobrenatural, mas não tenha essa fé salvífica, o que vai acontecer? Nada na minha vida, porque eu não entrarei no mundo espiritual. Então eu preciso, meu amado, minha amada irmã, você precisa também alimentar essa fé salvífica na pessoa de quem? Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós acreditamos que só o Senhor Jesus ele pode salvar, então a nossa vida vai tomar uma direção, vai tomar um caminho diferenciado. Lembremos que o caminho da salvação só existe um. Você pode até querer me questionar, você pode me questionar sem problema algum. Eu vou entender o seu pensamento, mas biblicamente, segundo o modelo bíblico, só há um caminho que conduz o homem à vida eterna, e esse caminho é Cristo. E eu, ao encontrar esse caminho por uma obra e graça realizada pelo Espírito Santo na minha vida, então eu vou ter essa fé salvífica em Cristo. E essa fé vai me levar a herdar a vida eterna. Eu poderia até dizer, e até colocar em segundo lugar, logo após a fé natural, a fé salvífica. Mas, irmãos, infelizmente, tem muita gente que está operando milagre por aí que não é salvo. Tem muita gente operando milagre que vai ser reprovado naquele dia. Mas essa fé salvífica, ela precisa acompanhar a minha e a tua vida. Temos ainda a fé como base para uma vida de comunhão com Deus que nos leva a repelir os espíritos malignos. Jesus sobe ao monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, ficam lá. Os seus discípulos estão embaixo, pé do monte. Um pai leva um filho que está endemoniado e aquele filho não recebe a cura por meio das orações daqueles discípulos. E depois eles vão perguntar a Jesus: Jesus, por que nós não fizemos? Jesus vai dizer para eles o seguinte: olha, por quê? Porque a fé de vocês precisa ser aumentada. Vocês precisam exercitar a fé de vocês. Homens de pequena fé. Quando eu faço algo e duvido, logo eu não recebo. Então a fé atrelada à graça produz a vida eterna. A fé, ela produz cura física, mas mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Jesus vai dizer para ela: vai, a tua fé te salvou. Fé que age na natureza, fé que é acima daquilo que nós vemos, né? Quando Jesus Cristo ele vai agir no mar, né? Quando Jesus vai operar acalmando o mar, aqueles discípulos vão ficar boquiabertos com a fé, com a autoridade que o Senhor Jesus age ali. A fé pode ser acrescentada. E essa fé, ela é nos acrescentada, sabe quando? Quando nós deixamos de fazer aquilo que é normal. Se eu faço o que é normal, logo a minha fé vai ir adormecendo. Então a minha fé ela tem que ser acrescida. Jesus conversando com seus discípulos melhor dizendo, eles perguntam: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Jesus fala 70 vezes 7. E eles falam então: Senhor, acrescenta a nossa fé. Ou seja, porque eles faziam um perdão rotineiro. E de repente você vai na igreja por ir. De repente você exerce o ministério pastoral por exercer. De repente você faz tanta coisa porque você já acostumou fazer. E com isso a tua fé está uma fé engessada. Está uma fé raquítica. Uma fé que está definhando espiritualmente. Mas em Cristo Jesus,
que a tua fé seja acrescentada para a glória do nome do Senhor. E a fé? O que a fé tem a ver com arrebatamento? Amado, se eu tenho fé depositada em Cristo, o arrebatamento eu vou acreditar que é real, que ele vai acontecer. Eu vou acreditar por meio da fé que o arrebatamento não foi uma história de um louco, não foi uma história de uma pessoa qualquer que falou, não. Eu vou acreditar que o arrebatamento, quem falou foi o meu Senhor, o teu Senhor, que falou que vai acontecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E eu, preparando lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, o Senhor promete a nós, a sua igreja, a sua noiva, seus filhos, seus apóstolos, seus discípulos, seus servos, em todo o mundo, o arrebatamento. O Senhor nos garante que um dia estaremos com Ele. E eu chego ao final dessa fala, nessa trilogia, falando sobre a fé. Que a fé te leva à salvação. Que a fé vai te levar, por meio da graça também, ao arrependimento das suas falhas, dos seus pecados. Que vai ser o próximo vídeo que vamos estar fazendo, falando sobre o arrependimento. E eu te convido, meu amigo, meu irmão, minha irmã, servo de Deus ou não, que você possa nutrir a tua fé em Cristo Jesus. E entenda que só o Senhor pode salvar a tua alma. Só Ele pode salvar a tua alma. E eu convido a você, amigo, a se inscrever no meu canal. Eu tenho observado que eu tenho muitas pessoas que têm entrado, têm visto os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. É fundamental, amado, que você, entendendo a questão da evangelização, que você nos ajude, que você invista a sua vida também no reino de Deus, curtindo, comentando e também se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso último vídeo dessa trilogia, que vamos falar sobre o arrependimento. E eu te convido a assistir os nossos vídeos também de comunhão diária. São palavras breves, mas com uma mensagem de Deus para o teu coração. Esse foi o nosso comunhão diária de hoje, falando sobre a trilogia, sobre a fé. Fé esta, que atrelada à graça, produz em nós a salvação em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.